E aí pessoal que curte o canal dos doentes, aqui quem tá falando é simplesmente o doente. Gente, a gente lançou um quadro, eu e o Victor, decidimos criar, eu e Doença, decidimos criar o quadro aí, Caso Assombrado, que a gente fala sobre relatos, essas coisas, etc. Vai ter esse quadro pra sempre, gente, vai começar... Mas antes de começar o vídeo sobre ET de Varginha, o tema hoje vai ser ET de Varginha. Vai ter casos de OVNIs e outros vários casos, como vampiros, lobisomem, chupacabra, tudo que vocês pensar de bom vai ter. Também vai ter aí notícias doentias. É outro quadro que a gente vai criar, que vai ser associado pelo Victor. O Victor vai estar trazendo notícias do momento pra vocês, notícias, né, assombrosas pra vocês. Entenderam? Então tá, gente. Vamos começar então aí desde o começo aí, beleza? Então, eu tenho que ler aqui pra gente, porque eu não consigo gravar, véio. É muito tempo aí que vocês, falando com vocês, entenderam? Deixa, se inscreve aí já, se inscreve, deixa o like, hein? Deixa o like aí embaixo e se inscreve. E por favor, gente, divulga o canal pra tá tendo mais vídeo. Gente, esse coisa passou sendo fantástico também, gente. Esse foi um caso que o Brasil, naquela época, a gente, na época do Varginha, que foi em 1996 por aí, todo lugar falava de Varginha, gente. E nesse primeiro vídeo tá o livro ali, Varginha, toda a verdade revelada, do Marco Antônio Petin. Gente, foi 2015 e é muito recente esse livro. Ele fez uma análise cronológica desse dado. Após os 20 anos de Varginha, ele foi botando cronologicamente tudo que aconteceu no livro, gente. Gente, eu vou falar umas coisas pra vocês que que vocês não vão nem imaginar o que vai acontecer, que aconteceu lá. Gente, o livro ficou bem legal, que eu já li. E tem uma matéria também, gente, do Assombrados, que eu tô lendo também. Gente, vamos começar aí desde o começo. Gente, OVNIs sobre Minas Gerais. O Marco Antônio Petin começou, ele falando, pesquisador fólogo, dá diversas palestras aqui no Brasil. E uma dessas palestras, uma conhecida fonte militar, quis conhecer ele para passar alguns documentos secretos militares para ele. Eles se encontraram no Rio de Janeiro e no Marco Antônio queria perguntar sobre a noite oficial dos OVNIs, né? Que tinha acontecido pouco tempo atrás e ainda vou fazer um especial sobre esse assunto ainda, gente. Mas na verdade, gente, o militar queria falar sobre uma grande onda ufológica que estava sendo detectada pelos radares do país e a partir de agosto de 1995 e teve seu ápice de 3 de janeiro de 1996 ao sul de Minas Gerais, que é onde fica, coincidentemente, a cidade de Varginha, né? Que na época tinha 100 mil habitantes e fica distante de 313 quilômetros de Belo Horizonte é a capital do estado. Então, gente, o militar disse que os radares detectaram muita atividade de OVNIs no céu de agosto de 85 pra frente e no dia 13 de janeiro, esse dia é chave, gente, 13 de janeiro de 1996 foi o pico mais alto de vários radares registraram UFOs no céu. Então eu vou começar aí, queda de um OVNI, gente. Durante outubro de 1986, o piloto de ultraleve Carlos de Souza procurou um falecido ufólogo, Calder Colvo, e relatou tá surpreendente. Relatou tá dirigindo a rodovia Fernandes e quando 4 km no trevo na cidade de Varginha, ele avistou no céu, umas 8h30 da manhã, uma nave que como se estivesse amassada à frente dela, com rasgos nas laterais, saindo fumaça e andando no céu. Ele ficou estonteado com aquele, viu, né? E depois de passar aquele choque, ele falou: nossa, eu vou seguir esse negócio pra ver onde vai dar. Aí ele foi e até entrou uma entrada na fazenda chamada Maioline e ele se deparou com um grande pasto e esse pasto ele viu, olha isso, gente, caminhões do exército, um helicóptero de grande porte e muitos soldados, muitos militares e vários de troças ali no chão, como se alguma coisa tivesse caído ali mesmo. Então ele pegou um desses destroços e ele disse que era assim, se amassava e ele voltava ao normal. E era bem fino e leve, como do caso Roosevelt, que eu vou fazer ainda um especial sobre isso. E o cara disse também lá no Roosevelt que amassava e voltava. E quando eu tava vendo aqui, chegou um militar, chegou lá, deu um tapa na mão dele e falou: vai lá pra casa, você não sabe o que você viu aqui, some daqui. Aí o cara, né, ficou com medo, né? E pegou seu carro e voltou pra rodovia e parou no primeiro posto de combustível que ele achou. Foi lá lavar o rosto, porque ele tinha visto alguma coisa que esquisita. E quando ele tá saindo pra entrar no carro, ele é abordado aí por dois caras aí que saem de um palão, que saem de um pelão azul. E sabe o nome dele, da família dele, faz ameaçar ele. E fala pra ele ficar quieto que nunca viu nada. Senão o bicho senão o bicho vai pegar pra ele. E como o cara não é burro nem nada, pegou o carro dele e sumiu. Só que depois de tempo ele criou coragem e quis contar o que aconteceu. Pra colaborar essa história, gente,
outra testemunha, Praxedes, Eduardo Praxedes, que era vigilante de uma fábrica, do norte de China aí, na verdade, que fica, na verdade, perto de Varginha e Três Corações, na rodovia. E dia 3 de janeiro, ele viu muitos caminhões do exército militares passando pela rodovia em velocidade muito alta. Eles diz que sabe que muito caminhão do exército sai de direções e vai pra Varginha, porque é uma cidade maior, buscar mais mantimentos. Só que naquela vez, ele falou que era muito caminhão, gente, e era muito rápido. E isso também no dia 13 de janeiro. Então, gente, no dia 13 de janeiro de 1996, aconteceu alguma coisa ali em Varginha. Pode cair uma nave espacial ali em Varginha. Agora fica a pergunta, como que os militares brasileiros já estavam posicionados no local quando a nave ia cair? Porque o Carlos lá falou que viu voando no céu e caiu, a hora que caiu ele viu, já tinha muitos militares, helicópteros, muita gente especulou que a NASA, né, os militares americanos, e avisaram lá que a equipe militar brasileira que ia cair o disco voador aqui naquele local. E já ficaram as apostas, né? Será que é isso mesmo, gente? Pro Marco Antônio Perti, ele disse que a teoria é outra. Ele disse que os militares brasileiros mesmo abateram a nave terrestre. Olha, gente, o militar brasileiro aí batendo em tudo, hein? Primeiro avistamento do casal Freitas. Gente, em todos os vídeos da época do ano passado não, de 96, um casal bem humilde de caseiro. Em todos os vídeos da época que passou Varginha lá em 96, um casal bem humilde de caseiros de uma fazenda que fica ali às margens da rodovia que vai de Três Corações para Varginha, dava seu depoimento dizendo que eles acordavam por volta da 1 hora da manhã com o gado todo agitado, gente. Então o senhor Eurico Rodrigo de Freitas e sua esposa Oralina de Freitas acordaram e aí o seu Eurico saiu para ver o que tá acontecendo ali, abriu a janela, né? E ele viu parando no pasto, mais ou menos 30 minutos, uma grande nave que parecia estar danificada, e ele disse que parecia um submarino, soltando fumaça. E ela ficou tentando pegar altitude para cruzar o morro. Aí, gente, na época, os ufólogos, eles acabaram associando esse ao dia 20 de janeiro, que foi quando as meninas avistaram a criatura. Mas, provavelmente, gente, o seu Orico aí, ele avistou esse OVNI na noite, dia 3 de janeiro, na noite anterior, que foi quando o Carlos lá viu o seu carro, viu lá o caindo no chão, inclusive pegou um pedaço. O Praxedes, o vigia lá da fábrica, que viu um movimento intenso de militares. Tô vendo aqui o negócio. E esse senhor aí, o senhor Rico, e disse que viu um OVNI danificado, soltando a fumaça, formato de charuto, passando, pairando sobre essas terras. O primeiro extraterrestre é capturado. Agora, chegamos no dia 20 de janeiro de 1996, o partido dia que ia mudar a história de Varginha. Por volta das 6 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros recebe uma ligação anônima dizendo que um estranho ser está ali na floresta de Varginha e que é para que eles lá em rápido. Chegando lá, ele já encontra os militares da ESA, Escola de Sargento das Armas, de Três Corações, no local. E ele resolve juntar as forças para tentar capturar o que foi que tava ali, né? E quando era as 10h30 da manhã, finalmente pegaram o extraterrestre, né? Jogaram uma rede, pegar animal selvagem e colocam ele, e tava vivo, hein, gente? E colocam no caminhão e somem dali. Provavelmente levaram pra Escola de Sargento das Armas. A criatura, então, gente, por enquanto ela tava viva quando ela foi capturada pelos bombeiros, hein? Eles descreveram a figura mais ou menos como um ser, uma criatura muito feia, pele marrão, cheia de protuberâncias, olhão vermelho, soltando fedorão de amônia, gente. E nessas coisas. O avistamento chave. Agora sim, gente, a gente tá no avistamento das 3 garotas lá que viram, né, a criatura no muro. A gente vai falar da Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, da sua irmã Valquíria Aparecida da Silva, que na época tinha 14, e da sua amiga Kátia de Andrade Xavier, que tinha 22. Que nesse sábado ele estava trabalhando de doméstica a Liri, ia voltar para casa no Rio de Janeiro, e cruzaram o terreno Brasil. Quando olharam para o lado, se depararam com uma criatura horripilante, gente, e encostada na parede ali do terreno baldio, no meio do mato. Elas ficaram aterrorizadas, entraram no estado de choque e começaram a berrar e chegou em casa. Chegando lá, contou pra mãe delas e contou a criatura. Disse: gente, vai estar aí agora a foto do ET de Varginha, que é assim como as meninas deram a descrição, né, pra mãe delas. Olhos vermelhos, três protuberâncias na cabeça, pele marrom, aparência gelatinosa. A captura do segundo extraterrestre. Naquele dia, naquele sábado, por volta das 18 horas, gente, caiu uma tempestade torrencial em Varginha. Chuva de verão, né, gente? Se vocês conhecem chuva de verão, chove pra caralho.
pra vocês verem, dois policiais militares tá andando de carro lá, né? Entre gente. Andava na Avenida Andere, não sei como é que se fala, não sei, desculpe. Mas eu sou o soldado Marco Antônio Xerezê e o cabo Marco Lopes. E quando eles estavam andando, viram uma criatura estranha passando pelo carro. E isso, elas elegeram, tinha dúvida, foi lá, saiu do carro e foi atrás da criatura. Lutou contra o ET com a mão, sem proteção. Botou o ET no banco de trás e viu aquela estranha criatura estava muito debilitada, quase morrendo. E resolve eles levar pro pronto-socorro da cidade. Óbvio que no pronto-socorro não queriam prestar ajuda para uma criatura daquela. Então eles levam pra onde? Pra Santa Casa. Chegando na Santa Casa, começa a chamar muita atenção a notícia que tem um extraterrestre lá. E os militares chegam muito rápido lá. E fazendo muita operação para transferir o extraterrestre da Santa Casa e tirar daquele lugar público que tinha tanto acesso, que não tinha tanto tamanho, muito equipamento, e botar em outro hospital particular em Varginha, o Humanitas, que já podia restritir o acesso, botar uma coisa em particular, e botar e tinha equipamentos mais avançados. E foi isso que eles fizeram, gente. Água. Gente, o homem diz que ali foi retirado uma criatura de lá do dia 22 antes do escurecer, pelos caminhões do exército. Gente, eles fecharam a porta do Hospital Manita, diversos militares foram pra lá, eles convocaram um médico pra ir lá ver o que podia acontecer com a criatura. Esse médico, o coordenador de segunda, disse que podia ficar até 2013 pra lá, esse médico. E soltaram esse depoimento para Roger Leyes, um ufólogo, que é especialista em implantes extraterrestres. Chegou lá e viu aquela criatura feia, gelatinosa, feia na mesa. Aí ele não conseguia ver a origem dela. Quando ele ficava tentando ajudar a criatura, ele se sentia como se fosse guiado telepaticamente com a mão dele, entendeu? Mas ele não pôde fazer nada, porque a criatura morreu naquele dia por volta das 10h30 da manhã. Sendo colocado num caixote de madeira e enfiado no caminhão e transportado dali para Três Corações, para a escola da Sargento das Armas. Que é uma ESA, né? Então, gente, os corpos de dois extraterrestres, né? Lá na escola Sargento das Armas, no dia 23 é montada uma operação para transferi-los para outro lugar. E esse lugar seria um Migampigas. Mas antes eles fizeram pararam numa escola militar lá de Campinas para fazer um procedimento, alguma coisa, né? Depois sim eles foram levar para Campinas, onde está uma instalação secreta que existe lá, de acesso restrito aí. Que também um fogo muito famoso foi lá, né? Desculpa aí, gente, pelo... O vídeo tá ficando meio ruim, mas dá o like e se inscreve. Para ser feitas os tópicos, foi feito pelo ufólogo Pagan Pagares, que foi o médico também que fizeram análise ao pedido da Globo sobre extraterrestre de óvulos, feito pela Globo aí, sei lá. Mas, gente, ele fez a segunda testemunha aí de autópsios dos extraterrestres. É claro, gente, que também ninguém ia estar fazendo isso. E ele fez ainda uma entrevista negando isso tudo. E falou também que não tinha nada lá, inclusive ele falou algumas coisas sobre o laboratório, falou nada com nada. E pra vocês verem que não tem nada secreto lá e pra ver que é tudo ao público. Até aí, gente, o caso só começou. Só ficou mais conhecido também na região de Varginha, mas tudo mudou quando passou no Fantástico uma reportagem sobre o assunto. Foi no dia 11 de fevereiro de 1996 que os ufólogos, os principais, né, que começaram o caso, a Birajara e o Pacatini, fizeram aí, passaram pra Globo a história fantástica das meninas que viram o ser extraterrestre aqui, ó. Gente, que também vai estar aí, ó. Que os militares aí também, muita gente falou. Que todo indicando que havia alguma coisa ali acontecendo ali em Varginha. Aí o Brasil inteiro ficou sabendo do caso. Inclusive o Matheus de Milhas começou a comprar fita cassete e gravava, né? E gravava a fita cassete pra ver o que passava no Fantástico sobre o ET de Varginha. E tem essas reportagens do Fantástico gravadas aí na matéria aqui no YouTube, tá, gente? Tá tudo gravado aí no YouTube, é só vocês estar procurando um pouquinho. Tem um monte de corte, hein? Dias depois do Fantástico apareceu uma nova reportagem, gente. E em maio, gente, ele passou a terceira reportagem sobre o ET de Varginha. Então foi bastante explorado esse tema, hein, gente. A morte do soldado. Lembra que eu contei ali, gente, agora, pouquinho atrás aí, dois soldados estavam no carro, andando quando um bateu lá no outro, e o outro soldado lá, o Xerezê, foi lá e bateu pra caralho no ET? Então, gente, passou alguns dias, o soldado viu um furo embaixo da axila,
e foi no hospital lá ver o que tinha acontecido com ele, pra ver o que aconteceu. Só que aí no dia 6 de fevereiro, 16 dias depois, ele chegou na sua casa relatando pra sua esposa dores nas costas, muito forte, e estava sofrendo uma paralisia progressiva. Depois de peregrinar por diversos hospitais por ajuda, ele foi parar no hospital regional. E dia 15, por volta de 15 para meio-dia, ele faleceu. O estranho, gente, é que o médico mandou enterrar ele até as 3 da tarde, não deixou fazer autópsia, não deixou fazer nem velório, o caixão ainda foi lacrário. A infecção foi infecção generalizada, foi infecciatória e pneumonia bacteriana, gente. A família não gostou, né, porque não teve velório e ficou muito mal, né, obviamente. Não apresentava o menino não apresentava nenhum problema de saúde, né, o homem. Mas alguma bactéria, alguma coisa ali, gente, do extraterrestre que foi pro corpo dele, algum vírus alienígena, essas coisas. Pode ter acontecido nisso, né. Mas porque os bombeiros capturaram a primeira criatura, né, gente, às 10h30 da manhã, os bombeiros estavam usando luvas, né, estavam se protegendo. O cabo soldado aí não, ele entrou em luta corporal com o bicho na mão mesmo. Apesar de não ter sido feita a autópsia, um exame de sangue foi feito e revelou que seu sangue tinha 8% de toxinas. Obviamente, né, gente, ó, o cara vai lutar com ET e o cara vai lutar com ET e o cara vai ficar tipo, tô de boas aqui, cara, tô de boas aqui, tô tranquilão aqui. Morte ao zoológico. Semanas depois da morte do soldado aí, gente, começaram a morrer animais no zoológico de Varginha. É uns orgulhos da cidade, né, uma cidade sem mil habitantes, com um zoológico bem grande. Foi dia 18 de março que morreu um viado primeiro, depois uma jaguarati, depois de um mês depois morreu um viado, depois outra anta, que depois ficou muito bugado, né, errado. Ficou muito bugado no zoológico, tinha uma coisa muito errada lá. Depois de realizar alguns estudos para descobrir algumas coisas, a doença dos animais, por ter morrido, para ver o que tinha acontecido com os bichos, e disseram que tinha uma necrose intestinal, mas ninguém sabe o que causou de verdade, né, com os animais, para ter essa necrose. Sabe que a causa da morte desses animais até hoje não foi esclarecida, né, gente? O ET foi visto novamente. Chegamos no dia 21 de abril de 96, ou seja, 3 meses depois desse avistamento inicial, dia 20 de janeiro. E tava tendo uma festa ali no restaurante localizado no zoológico da cidade de Varginha. E uma senhora de mais de 60 anos, chamada de CG Crampsins. Ela fez também uma homenagem do político à região. Ela abriu a porta para fumar na varanda ali de uma sacada muito bonita que dava para as árvores do bosque do zoológico. E quando ela tava lá, acendeu seu cigarrinho, olhou para frente, ela viu uma criatura com a mesma descrição do ET de Varginha. O ET de Varginha tava lá de novo. Ela ficou paralisada alguns minutos ali. Ela ficou ali alguns minutos olhando os dois, né? Até ela se mexeu, ela olhou pra dentro, falou pro marido dela, falou pra ela levar embora e foi embora. E às 9 horas eu saí lá fora no Alpendre para me fumar. Porque a turma que eu tava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então eu achei chato. Aí saí no Alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo, sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo, não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da murada do Alpendre, eu vi aquela criatura muito feia. Dos olhos vermelhos bem grandes para fora, a boca rasgada. Como é que é? Agora, gente, aqui uma senhora da alta sociedade de Varginha, com mais de 60 anos, por que ela ia inventar uma história dessas? É o que ela falou no depoimento, né, do vídeo aí, né? Mas ela tem mais de 60 anos, eu não tenho mais por que mentir na minha vida. Então, a criatura foi vista de novo lá em Varginha. A tentativa de suborno, gente, das meninas. Os assuntos de Varginha não saíam de evidência, gente. Era no jornal, era na televisão, era em pesquisadores, era ufólogos. Todo mundo procurava as meninas para contar aí o que aconteceu, né, no dia 20. Até que no dia 29 de abril, por volta das 10h30, as meninas estavam lá na casa delas. E tocou a campainha e assim, a mãe dela foi ver o que era, que ela já estava se preparando para dormir. Inclusive, entra 4 homens grandes de terno.
E foram entrando do nada. Entraram na sala, pediram para as meninas sentar e falar do que elas viram 20 de janeiro. E eles iam ainda anotando, né, o que elas falavam. Então, gente, quando elas finalizaram, eles viraram para ela assim, ó. Quais são os seus sonhos? O que a senhora quer para suas filhas? Quer dar um estudo? Quer dar dinheiro? A gente consegue dar tudo pra elas. É só vocês mudarem a história do que aconteceu, do que vocês estão contando que viram no dia 20. Mudem a versão e a gente vamos providenciar tudo. Vocês vão ter uma vida confortável depois disso. Duda Luiz e Helena, a mãe das duas garotas, ouviu atentamente e disse: posso dar uma resposta depois? O cara passou e não deram o telefone pra ela. O cara não deu o telefone pra ela. No outro dia lá, ligou pros dois ufólogos, no caso, o Birajara e o Vitório Pacatini. E ele contou tudo sobre isso aí na procura aí dessa história aí de oferecer dinheiro pra ela mudarem a versão. Os caras nunca mais foram procurar mulher. Aqueles nomes de terno lá. O inquérito do policial militar. Em Três Corações, gente, tem a escola do sargento das armas aí, né? A instituição militar. E alguns dos militares aí do local estavam vendo o bico dos ufólogos, contando que as histórias que tinha resgatado os ETs e tudo isso. Mas os ufólogos divulgaram sobre eles, né? O Vitório Pacatini, o Birajara Rodrigues e o Marco Antônio Petin, depois de um tempo, inclusive com o Claudio Pulver, né? Fizeram uma reunião e quiseram divulgar sobre alguns militares, para alguns militares e alguns médicos que tiveram cuidado do ET de Varginha. Aí, gente, a escola de sargento das armas ficou puto com isso aí, né, gente? E descobriu alguns deles e prendeu lá, né? E prendeu, eles foram presos e dentro da instituição militar. Mas esse lance não se assou, mas vazamento de informações. Tanto é que no final de novembro de 96, o Vitório Pacatini liberou um livro sobre o caso de Varginha. Ele expõe todo o caso, pormenores, contando nomes e tal. Aí, meu filho, se liga, né? A escola de sargento tomou uma providência, dia 19 de abril de 97. Ele fez um inquérito sobre a escola militar, o ITN, e perguntou quem estava fazendo informações, estava acontecendo, e por isso, e punir essas pessoas, gente. O quem sabe é o seguinte, gente. Foram colocados ufólogos para procurar essas pessoas no sargento das armas. Procuraram o Birajara Rodrigues e o Pacatini. Depois de acontecer isso aí, gente, após tudo isso, foi mudando a história deles ao longo dos anos, até que atualmente o Birajara Rodrigues foi o ufólogo principal de Varginha e morava a 500 metros de onde apareceu a criatura aí, que as meninas viram. Hoje diz que aconteceu algo estranho em Varginha, mas que ele não fala mais de extraterrestre, que não tem nada a ver com o outro, que é outra coisa que aconteceu, mas não é nada de extraterrestre. Já o Vitório Pacatini, ele já está desaparecido, gente. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E ele tornou-se um grande empresário aí do ramo. E faz vários vazamentos, 4 anos, faz 3, 4 anos que ele desapareceu. Ninguém sabe falar dele. Pelo menos as pesquisas na internet faz até fórum perguntando cadê Vitório Pacatini, gente. Porque ninguém sabe o que aconteceu. Será que foi alguma queima de arquivo aí, gente? Eu sei que ele foi muito estranho aí nessa postura aí. O Marco Petilha aí ali naquele livro. Ele fala ali que ele é brigado com o Birajara Rodrigues, que foi um parceiro, né, na longa investigação no início, que hoje ele respeita, né, a posição do Birajara, mas que ele não compactou ali alguma coisa que depois que ele foi entrevistado lá pelos militares, pela escola do Sargento das Armas, hein? Mas o Vitório Pacatini, ele já não sabe onde está. Será que ele ofereceu algumas vantagens aí pra eles, financeira pra eles, né? Fechar o acordo aí? Não se sabe, gente. É tudo especulação aí deles, né? Pode ser meu, né? O Birajara, de tanto pesquisar o caso, ele disse inicialmente que queria pegar o extraterrestre, queria pegar alguma coisa natural também, e falar que foi por pedaço pra falar, gente, não foi extraterrestre, digamos, que ele ia falar. Mas gente, foi extraterrestre? Foi sim, foi extraterrestre sim. Mas e então, gente, o que aconteceu? Qual a explicação do que aconteceu em Varginha? Será que foi mesmo um ato ecológico ou foi outra coisa? Vou falar mais alguma coisa aqui sobre Varginha. A explicação mais bizarra, gente, de Varginha. A Escola Sargento das Armas aí falou que não aconteceu nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada temos de explicar. É isso que os caras falam ali. Gente, mas depois de um tempo, eles queriam falar assim, sim, aconteceu alguma coisa. E o documento foram conduzir em 1999. E o Univitar da seguinte explicação, que as pessoas que viram naquele dia, um anão deformado. E porque choveu muito gracinha, ele ficou machucado. Aí ele ficou acumulado ali no muro. Então aí foi isso que eles viram, um anão deformado machucado da chuva. Sério, é verdade.
Olha o que eles estão falando sobre um ceguinho, né? Que a explicação oficial do exército, gente. Vamos agora passar aí, já, né? Por outras coisas. E quando eles fizeram aí a coisinha do militar em 97, ele ficou como assinado nas folhas. E ficou lá no exército essa explicação, que só foi liberada, gente, muitos anos depois. Lá em 2010, a revista Visto, Veja, né? Publicou isso aí sobre os militares. E os militares também disse lá na revista que as meninas viram foram o Mudinho, que tem problemas mentais e fica de cócoras. E que mora lá na frente do terreno baldio e gosta de ficar de cócoras. E eles disseram que foi a Casil. As meninas ficaram agonizadas com aquela explicação. E elas falaram, a gente conhece o Mudinho. Inclusive a gente já deu cigarro pra ele fumar. Se fosse o Mudinho, a gente não teria se assustado tanto e não teria saído correndo. O Mudinho tava igual o ET de Varginha. Aí, ó, tem duas fotos aí, o ET de Varginha e o Mudinho. E aí? Como é que é isso, a Escola de Sargento das Armas? É plausível assim aí, gente. A mesma posição que o ET tava, o Mudinho também tava. E nunca nenhum ET foi visto assim também. Gente, mas é plausível? É. Mas a explicação que todo mundo aceita? Não, gente. Esse aí é o que o exército oficial fala sobre o caso de Varginha. Alguns dizem que haveria Hércules dos Estados Unidos lá no aeroporto de Viracopos em Varginha. E depois de um dia ele passou lá e levou tudo sobre o caso de Varginha. Os corpos, os destroços da nave, tudo, levou tudo para os Estados Unidos. Os militares americanos estavam envolvidos sim nos casos de Varginha. E gente, isso também estava cheio de autoridade, como chefes da NASA, pessoas graúdas, né, lá nos Estados Unidos. E firmaram um acordo, né, que um astronauta brasileiro foi enviado no espaço. Será que foi uma troca? Eles pegaram as coisas do ET de Varginha e levaram um astronauta brasileiro pro espaço. Parabéns aí. Como é que é? Será, gente? Ah, né? Varginha explora fama. É claro que Varginha, depois desse episódio, e muito conhecido mundialmente, ia ficar famosa, gente, igual a Roswell nos Estados Unidos. Então Varginha quis explorar, né, algumas coisas aí sobre o ET de Varginha. Começou a fazer monumentos de voador. Inclusive tem uma caixa d'água muito grande lá em Varginha que é formada de escovador. E ele explora esse lado do lado do extraterrestre lá em Varginha. Inclusive eu quero ir lá um dia, gente, pra ver como é que é aí esses pontos turísticos aí sobre Varginha. Vai ser, o cara vai procurar lá Pokémon, sai um Pokémon de ET lá. Que isso, cara. Então, gente, eu queria passar na frente do terreno, gente, porque o terreno tá murado. Ninguém sabe que é o dono do terreno, mas ele já tá murado lá. E continua vago, hein, gente. A conclusão, gente, desse caso. Aconteceu algo muito estranho em Varginha, em janeiro de 1996. E provavelmente caiu a queda de um escovador. E a aparição, né, dos troços, né, foi escondido depois de umas semanas. Foram vistos na cidade de Varginha. E depois mais alguns, né, porque foram vistos no zoológico, animais morrendo, mortes misteriosas de soldados, ufólogos que tinham opinião depois mudam para outra, meninas que são abordadas por homens de preto prometendo finanças, né, coisas maravilhosas para mudar de opinião. Então, de uma coisa aconteceu em Varginha, né, gente? Foi extraterrestre? Aí é grande questão. Não dá pra saber, gente, o que é, se é extraterrestre ou não. Mas os caras dizem que sim, que parece que sim, tudo indica que sim. Mas eu aqui, né, não posso falar assim, foi desde ter se capturado. Eu tô falando, gente, coisa estranha lá aconteceu, né, gente? Gente, sem dúvida nenhuma, a movimentação militar é típica, tudo indica algo estranho aconteceu em Varginha. Mas eu não vou falar nada que foi do ET, né, gente? Não vou confirmar nada, né, gente? Porque, gente, olha, tudo que eu falei aí, gente, você pode tirar sua própria conclusão aí, duvidado que você quiser. Mas se você gostou do vídeo aí, já mete o dedo no like e se inscreve, porque isso deu muito trabalho. Eu tô lendo, tô memorizando, eu tô lendo, eu tô memorizando. Inclusive tem alguns pequenos vídeos que tem ali. E eles falam que vocês viram tudo aí no vídeo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, falou e foi. Pode fechar a câmera aí quem tiver gravando.